Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é mais um Diálogos IBS, aqui nossa proposta do Instituto Brasil Solidário, de trazer, nesse tempo de isolamento social, uma série de assuntos de interesse da população dentro dos eixos transversais do Instituto e que a gente possa, assim, colaborar com conteúdo de qualidade aí para, principalmente, as pessoas que estão em casa, nossa rede de educadores, alunos, gestores públicos. E hoje o nosso Diálogos, ele trata sobre questões de ordem jurídica em tempos de pandemia, um tema super importante. E para falar dele, a gente trouxe uma equipe de peso aqui do Veirano Advogados. Veirano, fundado em 1972, é um escritório brasileiro, ele tem uma visão de negócios com foco em resultados e traz aí soluções principalmente para o mundo corporativo, para empresas multinacionais que operam em setores estratégicos da economia. Conta com um time diverso, com mais de 600 profissionais, incluindo 250 advogados, que trabalham de forma integrada e eles lidam com casos rotineiros, alguns casos muito mais complexos e, obviamente, exigem um talento que é coordenado aí em diferentes áreas. Ao longo desses 47 anos de atividades, o Veirano construiu relacionamentos com base em valores fortes, comportamento empresarial saudável e experiência jurídica, e do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. Em 2020, o Veirano Advogados passa a ser um dos financiadores do Instituto Brasil Solidário por meio da Lei Rouanet, que permite a dedução fiscal dos recursos investidos em ações culturais e educacionais, como essas que a gente promove aqui no Brasil. Então, gente, por isso, publicamente, nós agradecemos vocês, agora pelo apoio duplo, tanto nas ações planejadas para 2020, quanto agora nesse diálogo. E para falar dessa temática tão importante sobre algumas questões jurídicas em tempo de isolamento social e Covid-19, hoje nós temos aqui 3 feras do Veirano, são 3 advogados. Lior, sócio do Veirano, com mais de 20 anos de experiência, conhecido como advogado líder aqui no Brasil, em áreas como advocacia empresarial, bancário, financeiro, mercado de capitais, incluindo também algumas publicações nacionais e internacionais. Tudo bem, Lior? É bom ver você aqui. Pois é, depois do último encontro lá em Nova York, no prêmio de personalidade do ano na área social, muito bom ter você aqui nesse diálogo, viu? Depois de Nova York foi a nuvem. Estamos na nuvem. É isso mesmo. Silvia Araújo, tudo bem, Silvia? Tudo bem, Luiz, e você? Tudo bom. Silvia também é sócia lá no Veirano, tem mais de 15 anos de experiência em consultoria e contencioso trabalhista, com clientes brasileiros e também internacionais, uma ampla experiência principalmente em assuntos trabalhistas relacionados ao mundo dos executivos, com políticas de remuneração, benefícios, bônus, participação e lucros. E a Priscila de Oliveira, associada do Veirano. Tudo bem, Priscila? Luiz, tudo bom. A Priscila tem mais de 10 anos de experiência em disputas judiciais e arbitrais. Ela é especializada em processo civil e arbitragem, certificada em Direito Internacional Público e Privado pela Academia de Direito Internacional de Haia. Sejam todos muito, muito bem-vindos. E, Priscila, vamos lá, vamos começar com você o nosso Diálogos IBS. Lidamos com um cenário de incertezas, Você pode nos dar um pouco dessa perspectiva ou até mesmo dos impactos que a pandemia terá na resolução das disputas judiciais ou até arbitrais aqui no Brasil? Olá, Luiz. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Obrigada por poder participar desse encontro, desse diálogo com vocês. Eu acho que, sem dúvida, essa pandemia está mudando a nossa rotina de uma forma imprevista e trazendo muita novidade, Eu acho que, assim como em tantas outras áreas, o que esse novo contexto tem feito é antecipado mudanças que provavelmente aconteceriam no futuro, mas num prazo muito mais longo, de uma forma muito mais rápida. Um escritor que eu gosto muito, que chama Yuval Harari, ele escreveu um texto sobre o mundo pós-pandemia. E nesse texto, ele inclusive usou o exemplo das universidades. Eu sei que quem está vendo esse diálogo é professor, então talvez se identifique com o exemplo. Algumas universidades já estudavam e estavam implementando para alguns cursos o ensino à distância, e por conta da pandemia tiveram que antecipar de uma forma muito brusca. Então, eventuais análises, debates, estudos
que seriam feitos em longo prazo acabaram tendo que acontecer em uma semana. E eu acho que esse exemplo também se aplica ao judiciário. O judiciário teve que se adaptar e lidar com um contexto que ninguém previa de uma forma muito rápida e abrupta. Isso com certeza demanda a cooperação de todo mundo para funcionar. Essa mudança do judiciário com certeza impactou as demandas que já estavam judicializadas e também as que serão judicializadas por conta da pandemia. Acho que as demandas que já estavam judicializadas foram impactadas principalmente pela mudança de dinâmica, então, servidores públicos em home office, algumas audiências serão desmarcadas ou remarcadas, ocorridas de modo eletrônico, muitos prazos suspensos. Agora, cada vez mais, a gente ainda não tem uma ideia de quando essa quarentena vai acabar. Então, sem dúvida, essas disputas, inevitavelmente, vão demorar mais para ter uma solução definitiva. As disputas que ainda serão judicializadas vão ter um impacto ainda maior. Isso porque vão encontrar um judiciário sobrecarregado. Acho que ninguém tem dúvida que essa quarentena tem impactado a vida de todo mundo. Comércios estão fechados, eventos desmarcados. Isso, sem dúvida, gera um número maior de disputas. E se a gente não mudar a nossa postura, o judiciário, sem dúvida, vai ter uma demanda muito maior, ficando ainda mais lento e, consequentemente, tudo que demanda mais tempo acaba sendo mais custoso. Então, o que a gente tem visto nesse contexto de aceleração de mudanças e busca de soluções alternativas, o aumento da demanda e os debates relacionados aos métodos alternativos que saem do judiciário para a resolução de disputas. Entre eles, como você comentou, é a arbitragem, mas acho que o que está mais em voga hoje é a mediação. Tanto advogados quanto o próprio judiciário e o legislativo têm trabalhado para promover a mediação como forma de solução alternativa para desafogar o judiciário dessas disputas. Alguns projetos de lei já têm discutido a necessidade de uma negociação voluntária, uma jurisdição voluntária para desafogar o judiciário, mas a bem da verdade é que ela demanda, a mediação para acontecer, ela demanda uma mudança de postura das próprias partes. Para deixar o assunto mais claro, explicando um pouquinho que a mediação ela é conhecida como um processo voluntário, então ela depende diretamente da vontade das partes para ter sucesso, e ela é conduzida por um terceiro, que é um mediador fora do âmbito da disputa, cuja principal função é abrir e retomar o diálogo, que geralmente, à época de uma disputa, já está muito rompido e muito sensibilizado. Para isso, a gente precisa de uma pessoa qualificada. Os tribunais hoje, inclusive, já disponibilizam cursos para qualificação de pessoas como mediadora. Qualquer pessoa pode ser mediadora, qualquer pessoa de confiança das partes pode atuar nessa figura, dentro ou fora do processo. E o mediador deve usar técnicas para colocar as partes numa postura de diálogo aberto, com protagonismo, entendendo as possibilidades, as necessidades, os limites de negociação. Então, para isso, sem dúvida, ele precisa dessa qualificação. A mediação é protegida por confidencialidade, ela é pautada por informalidade, então ela é colocada num lugar que dá às partes essa abertura e essa confiança para poder efetivamente negociar sem receio do que pode ser levado ou não discutido perante um juiz. Ela é completamente confidencial e protegida pelo sigilo nesse ponto. E, obviamente, ela também depende da boa-fé e da abertura das partes para isso. A mediação ela é nova na nossa cultura. Aqui no Brasil, a gente ainda não está tão acostumado com essa nova forma, mas ela já é regulamentada no Brasil há algum tempo. O Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução que é muito famosa, de 2010 e 2015, então 5 anos, não dá para dizer que é tão nova, mas também está longe de ser uma coisa tão tradicional. A gente teve uma lei que regulamenta especificamente a mediação e também ela veio para o Código de Processo Civil. Então, ela acaba ficando um pouco mais acessível. Em 2019, ano passado, então super recente, o Tribunal de Justiça de São Paulo veio com uma resolução
tratando dos honorários e da forma de remuneração desses mediadores. E agora, em 2020, a gente já tem 2 projetos de lei que falam um pouco da necessidade de negociar e de tirar um pouco do judiciário essa carga dessas novas disputas que têm surgido por conta do Covid ou não. Então, acho que a reflexão que eu queria propor aqui é essa necessidade e velocidade de mudança de postura e de cultura para tirar um pouco a carga do judiciário de todas as disputas que têm surgido. Eu acho que a pandemia vai deixar marcas. Se a gente puder ter frutos positivos disso, tanto melhor. Interessante. Isso tem que chegar, obviamente, em todos aqueles pequenos fóruns, enfim, em todos os cantos do país, porque, obviamente, os reflexos serão em todos os lugares, nos maiores e também nos menores. Ior, muito obrigado, viu, Priscila? Imagina. Ior, a gente recebe agora um monte de notícias sobre processos aí que estão acontecendo de desburocratização de vários serviços no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas possibilidades, né? O que passa a valer e quais cuidados que a população em geral tem que ter nesse momento com a segurança desses serviços que passam pela desburocratização. Perfeito, Luiz. E também agradecer de novo o convite, aí, a parceria com vocês e, enfim, o trabalho fantástico que vocês fazem, né? Realmente dá orgulho aí da gente ser parceiro de vocês. Bom, eu acho que, falando de burocratização, acho que o Brasil é um campo fértil para a desburocratização, né? O Brasil é o país da burocracia, é o país da papelada, e a gente tem muito para melhorar nesse respeito. E eu acho que a pandemia ela mostrou isso descaradamente, né? Quer dizer, o fato de a gente precisar estar fazendo isolamento social não combina tanto com o que a gente estava acostumado a fazer, né? Carimbos, reconhecimentos de firmas, presença, né? Então, você teve relativamente rapidamente algumas medidas legislativas que estão endereçando algumas dessas questões, né? Então, por exemplo, tem o registro do comércio permitindo que sejam feitos protocolos digitais nas juntas comerciais de todo o Brasil. Você tem, enfim, o governo, o Poder Executivo, editando uma medida provisória permitindo todos os tipos de assembleias, né, até assembleias de sociedades anônimas abertas, mas, enfim, de condomínios e tudo mais, sejam feitas de forma digital, né? Então, foi até uma coisa engraçada. A gente experimentou aqui no meu prédio, onde a gente mora, a gente precisava fazer uma assembleia para ter uma obra, né? Tinha acabado o dinheiro, precisamos... E aí, vamos fazer digital, e aí, só que isso foi há 1 mês e meio atrás, né? Então, não pode, né? Tinha uma advogada lá mais old school, falava não podia e tal, e eu acho que agora isso aos poucos está começando a ficar mais permeado aqui no nosso sistema, né? Um colega meu estava me falando ontem que ele despachou com o juiz através do WhatsApp, né? Então, eu acho que, né, eu espero, né, essa pandemia, claro, tem coisas muito ruins, de saúde, sociais, econômicas terríveis, mas eu tento a sempre tentar encontrar alguma coisa otimista em qualquer situação. E eu acho que nessa situação específica, talvez um legado dessa pandemia seja um pouco menos de burocracia, né? A percepção de que a gente pode fazer alguma coisa à distância, sem presença, e mesmo assim ter a segurança de que o Luiz que está lá é o Luiz mesmo, de que a Priscila e a Silvia são a Silvia mesmo, um pouco mais de confiança, né? A autenticidade dos documentos assinados digitalmente. Então, espero que isso seja um legado positivo dessa situação terrível toda. Pois é, e ontem eu tive ainda aqui no cartório, mas já foi agendado, foi interessante, né? Eu entro, fui muito bem atendido, na hora já saí, não durou 10 minutos a operação, e às vezes a gente ficava horas ali numa fila, isso é interessante. A gente aqui no próprio Instituto, muito bacana você ter falado, porque a gente está na época de fazer a nossa ata, então isso com certeza faz parte, e eu acho também que é fundamental esses pequenos serviços. A gente tem visto também, eu ouvi na rádio ontem sobre a questão do Tribunal Regional Eleitoral, que você pode regularizar também a questão do seu título de eleitor. Então, talvez realmente tenham coisas interessantíssimas aí à frente, muito bacana, viu, Lior? E, Silvia, um ponto que nós 4 aqui estamos vivendo, né, que é o home office, né, o trabalho feito de casa. E aí, obviamente, com ele
já tem gente falando na redução de jornada, na redução até de salários. Então, sendo essa uma modalidade que se torna cada dia mais comum e que, pelo visto, veio para ficar, quais são regras vigentes e que direitos trabalhistas asseguram, nesse momento, essa questão? Luiz, bom, o home office ele já existia antes, né, na nossa vida pré-pandemia, mas ele com certeza não era disseminado da forma como está hoje, né? E ele existia muito de uma maneira um pouco pontual, aqui na capital, em dias de rodízio, ou acordado ali com o empregador uma vez por semana e tal. Hoje a gente está todo mundo em home office o tempo todo, com um horário de trabalho totalmente diferente, porque dificilmente com crianças em casa você consegue cumprir a sua jornada inicial, que você se fechava na sua sala do escritório. Então, ou você trabalha antes de acordar, ou tem gente que trabalha de noite, de madrugada. Então, assim, mudou completamente a perspectiva das leis trabalhistas, né? Foi muito bem recebido pelos advogados trabalhistas uma medida provisória que saiu no meados de março, né, um ato do governo regulamentando essa questão do teletrabalho, que abarca o home office, grosso modo, o trabalho prestado fora ali do escritório da empresa, né? E o que é interessante nessa medida provisória, que deu uma certa segurança para as empresas, foi que ele pode ser instituído por ato da empresa, né? Então, a empresa, coisa que antes, pré-pandemia, não poderia, teria que ter um ajuste ali, uma concordância do empregado. Então, dada a situação atual, considerando que o objetivo é preservar os empregos, preservar a saúde das pessoas, diminuir locomoção, foi estabelecido nessa medida provisória que as empresas podem determinar, então, agora todo mundo vai trabalhar de casa. Eu só preciso comunicar ao empregado, não preciso da ciência dele, comunico com 48 horas de antecedência, pode ser por e-mail, por WhatsApp, e-mail eletrônico, está tudo certo. Quando que eu preciso do acordo do empregado em relação a isso? Quando eu tenho algum ajuste em relação à utilização de meios tecnológicos. Então o empregado não tem um notebook, eu vou precisar que a empresa empreste para ele um notebook para ele prestar os seus serviços. Vou precisar de um custeio de internet, por exemplo, porque eu tenho uma internet que não funciona para os fins que eu vou precisar para prestar o meu serviço. Aí eu preciso fazer um acordo com esse empregado para dizer como é que isso vai ser pago, né? Como é que isso vai ser reembolsado para o empregado, os custos em relação a isso. Isso é um reembolso de uma despesa que não tem natureza salarial, então não entra para o salário, para fins de férias, 13º, então é realmente um pagamento para aquela despesa. E tem a questão da jornada, né? Essa medida provisória, então, nesses aspectos a forma de implementação facilitou muito e até desburocratizou também, nos termos do que o Lior disse. A gente conseguiu implementar, as empresas conseguiram implementar de uma maneira fácil e rápida. A questão da jornada, tem uma previsão nessa medida provisória que é uma previsão bastante discutível, que é, então, a utilização desses meios de comunicação tecnológicos fora da jornada padrão não qualifica ali uma parte da jornada, ou tempo à disposição, ou não gera necessariamente hora extra. É muito discutível, porque a gente sabe que algumas atividades até estão tendo um elastecimento da jornada, né, em razão do aumento, né? Acho que alguns até professores estão tendo isso, estão trabalhando mais do que nunca para poder suprir a novidade das aulas online. Mas é fato que essa medida provisória veio dizer, olha, a gente sabe que está todo mundo num cenário atípico, né? Então, eu não posso estabelecer que se você se conectar no Zoom às 10 horas da noite, a sua jornada acabou às 6, então isso é hora extra. Eu não sei, porque eu não sei que hora você começou a trabalhar. Então, essa medida provisória realmente trouxe uma flexibilização para o home office que a gente conhecia no pré-pandemia. Ela vale para o público e privado ou é mais para o ambiente corporativo? Eu digo porque temos tido vários debates com gestores públicos e no âmbito das escolas já existe uma polêmica grande, que é exatamente a redução salarial dos educadores. Alguns estão home office, outros estão em quarentena, ou seja, não estão trabalhando, outros estão de casa trabalhando. Saberia dizer isso? Olha, ela é desenhada
para o modelo CLT, né? Para o modelo em que você tem uma contratação regulamentada pela CLT. A medida provisória faz menção a isso, ela traz algumas possibilidades específicas de estagiário, por exemplo, que não é regulado pela CLT, mas ela é desenhada nesses termos de CLT. A gente vai ter muita discussão ainda pela frente, porque eu acredito que esse modelo ainda demora um pouquinho, né? Inclusive, já tem se falado uma não retorno às aulas regulares esse ano, na rede pública, né? E aquelas dificuldades Brasil que a gente tem. Algumas escolas conseguem, obviamente, fazer o ensino à distância, outras vão passar longe disso. Algumas famílias podem ter um acesso à internet, outras não. Inclusive, ontem, saiu uma notícia muito interessante do Peru, que o governo fez um investimento enorme em tablets com acesso à internet. Enfim, cada lugar, cada país vai ter um modelo e com certeza a gente pode até voltar com outros diálogos mais à frente à medida que as coisas caminharem, né? E uma última pergunta que eu queria falar, que eu acho que é super importante, muita gente, muita cidade fazendo lockdown. A Fortaleza entrou hoje em lockdown. E as famílias têm discutido muito isso, né? Então a gente tem grupos aqui de vizinhos, amigos, e todo mundo discute. Pode, não pode, o que eu posso, o que eu não posso, mas eu quero, está sendo uma coisa imposta. Afinal, estados e municípios, eles têm essa autonomia nesse tipo de resolução que seria relacionada a um direito constitucional, que é o direito à vida, ou a gente está navegando em mares jurídicos muito mais complexos e que ainda realmente trarão longas discussões aí no campo jurídico? Quem gostaria? Eu vou me arriscar, tá, Luiz? Porque não é minha área. A gente tem constitucionalistas e administrativos especializados em direito administrativo e constitucionalistas no escritório. Aliás, se você quiser conversar com eles em detalhes, acho até interessante, porque tem muitas questões em relação a isso, né? Eu acho que essa discussão, ela não escapa de você... com certeza é a segunda opção, tá? A gente está navegando por situações mais complexas, né? Aliás, a gente tem o STF trabalhando muito nesse período, exatamente porque muitas decisões e muitos atos do governo têm sido questionados, né, sobre a Constituição, é possível ou não é. Então, com certeza, esse é um deles, tá? Eu acho que não tem como você ter uma resposta única para essa questão. Eu acho que é aquela história, né, que no direito a gente usa muito, sopesar os direitos, o direito à saúde da comunidade e o direito à liberdade de locomoção, né, privado das pessoas. Então, acho que com certeza é algo que cabe uma discussão e que não acho que vai passar sem uma intervenção do STF, né? A gente teve recentemente uma decisão do STF em relação a definir o que são ou não são atividades essenciais. O governo federal definiu e depois de muita discussão, o STF disse que estados e municípios podem, sim, mudar esse conceito, né? E isso tem sido feito muito localmente, do que é o que não é atividades essenciais. Então, eu acho que a resposta passaria por aí, tá? E, de novo, colocando o nosso time especializado à disposição para falar com você. Os advogados estão trabalhando bastante, né? Eu sou advogado também, viu? Mas eu fiz uma escolha de um caminho um pouco diferente aí, mas é muito bom poder falar com vocês, gente. Bom, nossa hashtag DiálogosIBS, a gente vai soltar esse vídeo em redes sociais, nosso Facebook, Instagram. Contamos que vocês também compartilhem. Queria agradecer mais uma vez ao Veirano, ao time que nos apoia, a vocês que participaram desse diálogo, e que a gente possa, com certeza, em um futuro breve, retomar as nossas atividades com um pouco mais de tranquilidade, com menos ansiedade, talvez também mantendo coisas em casa com todo esse aprendizado que estamos tendo, mas também podendo ter uma reunião, poder voltar a sair na rua com mais tranquilidade, a pegar um avião e viajar. Com certeza, tudo isso é o que nós desejamos a partir do momento que o mundo se acalmar novamente. Eu queria agradecer vocês. Juntos construímos. Se vocês quiserem uma última palavra, podem dar também. Queria só agradecer você. Obrigada. Tá bom. Obrigado, viu, gente? Gratidão. Obrigada. Bom trabalho a todos. Para você também. Bom trabalho. Obrigada. Thank you.